Oi, pessoal, mais um episódio aqui no meu canal para falar do mercado imobiliário. A gente discute muito, a gente fala muito sobre muitas dores aqui e eu tenho certeza que muitos insights vocês vão poder aí anotar e adquirir muito conhecimento. E hoje, para falar sobre marketing, para falar de como se destacar nesse mercado tão competitivo, eu trouxe um profissional aqui ímpar. Eu vou até pegar aqui uma colinha desse currículo dele. Ele tem nada mais, nada menos que 12 anos de mercado. Ele é CEO de uma agência de propaganda e publicidade, que é a SGZ, falei certo? Certinho. E CEO da Mood, que é uma PropTech voltada ao mercado imobiliário. E além de tudo isso, ele é graduado em publicidade e propaganda e pós-graduado em reinvenção digital pela ESPM. Ou seja, a gente vai ter muito conteúdo aqui para falar de mercado imobiliário. Renan, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui, por doar esse seu tempo, que a gente sabe que o tempo hoje é o nosso bem mais precioso, em compartilhar esse conteúdo que é o mercado imobiliário, que é falar de intermediação, que é falar de marketing, e é uma dor do nosso mercado. A gente sabe o quanto a gente sofre, eu sofro muito com isso, inclusive ele me ajuda muito, tá, gente? Com os insights aí, me direcionando. Então a gente sofre muito com essa questão de estratégia, de segmentação, de posicionamento. E aí eu já queria começar já com uma provocação, já passo para você. O que é marketing? O que é esse negócio que deixa a gente louco? Boa. Primeiro, obrigado pelo convite. Espero conseguir atender a expectativa aí. Você jogou alto ali na apresentação. Mas é verdade, tá, gente? Vamos ver se a gente consegue trazer algum conteúdo, mas eu tenho certeza que sim. O que é marketing? Acho que, normalmente, quando a gente fala de marketing, a gente costuma já pensar direto a comunicação, né? Publicidade, a divulgação das coisas. E, na verdade, o marketing é o que antecede isso. O marketing é o planejamento, a definição da estratégia, aquilo que você quer para o seu negócio, para a sua marca, para os resultados que você pensa, para o seu cliente. E aí é isso que vai drivar ou dar a rota do que você vai fazer com a comunicação depois, né? Então, eu coloco o marketing como a diretriz, o caminho para depois você colocar a publicidade, a comunicação em cima para saber onde você quer chegar. Então, marketing é estratégia, planejamento, propósito, objetivo para aí você caminhar e seguir junto da forma certa. E, gente, e no mundo dos negócios imobiliários, me diz uma coisa, a pergunta de milhões, tá? Porque até hoje, 17 anos de mercado imobiliário, eu não tenho essa resposta, eu apanho, eu erro, eu acerto e graças a Deus eu tenho os amigos para poder me orientar. Qual é a melhor estratégia dentro desse mundo doido? E a gente escuta muito profissionais falando que o sucesso das conversões, né, dos negócios, está muito atrelado à questão do posicionamento da marca, do posicionamento do corretor. Pelo amor de Deus, que caminho a gente tem que seguir, né? Massa. Vai, pergunta de milhões, vocês estão com a caneta aí? Fica ligado. Vamos lá, você tem 17 anos de mercado, tá sem a resposta, talvez não sou eu que vou te dar. Talvez eu não tenha ela, mas o que eu vejo, Dani, até contextualizando um pouco, né? Eu tenho uma agência de publicidade há 12 anos e a Mood, que é a PropTech, há 1 ano e meio. E até para entender, e foi buscando essa resposta que a Mood nasceu. A gente atendia algumas construtoras incorporadoras e tentou levar uma experiência diferente para o mercado, porque basicamente tudo que a gente faz lá na agência é pensar na experiência melhor para o usuário, para o cliente e para a marca para ter melhores resultados. E com o setor imobiliário a gente teve muita dificuldade em implementar mudanças. Então a gente começou a levar soluções que envolviam inteligência artificial, CRM gamificado, uma tecnologia diferente, processos novos para o mercado, e a gente deparou com muita barreira. Na verdade, a gente fracassou em tudo que a gente tentou de inovação para os nossos clientes. E desse fracasso, a gente viu que o mercado talvez não queria mudar muito a forma de trabalhar. E de uma forma nossa, assim, de analisar mercado, até pela minha formação, de pensar no usuário no final, sempre na frente de tudo, para mim não fazia muito sentido. Então a gente decidiu internamente fazer a Mood nascer e falar, ó, já que o mercado não quer mudar, vamos a gente validar esse negócio? E em 1 ano e meio de mercado a experiência tem sido muito positiva, os resultados muito positivos. Quando a gente fala de qual o segredo para dar certo, o que eu vejo de muito erro, talvez, no mercado, é a gente tentar segregar muito o atendimento e não pensar no consumidor em primeiro lugar. A gente, se olhar um dado básico, assim,
as pessoas compram imóvel na vida 1,3. Então, ela compra um imóvel, no máximo 2 imóveis na vida. Então, a gente está falando da compra mais importante, talvez, da vida da pessoa. E se a gente está falando da compra mais importante, por que a experiência dessa pessoa não está em primeiro lugar? Porque o corretor, quando vai vender, ele não está pensando no que aquele cliente precisa, ao invés... Hoje, o que eu vejo é assim, o corretor, ele pensa, eu tenho esse portfólio, tenho que convencer aquela pessoa que esse meu produto é o melhor. Será que esse é o melhor caminho mesmo? Será que a pessoa que está lá do outro lado, ela não quer o inverso? Me escuta, entende a minha necessidade, e aí a partir desse ponto você vai me ajudar, você vai procurar a solução, o empreendimento que realmente cabe para mim, o fluxo que cabe, o preço, enfim, a região vai me ajudar nesse processo, né? Uma consultoria. E aí o que eu tive de experiência, o que eu vejo é que cada corretor tem o seu portfólio reduzido, né? Principalmente quando a gente vai falar de construtora e incorporadora, né? Quando é construtora, cada construtora, ela obrigatoriamente tem que convencer o cliente que aquele produto dela é melhor. Exato. E aí o cliente que está lá do outro lado fica falando com 1 milhão de pessoas, cada uma disputando, tentando derrubar a outra, que é outra coisa que eu acho muito ruim, assim. Você começa a falar só de pontos fracos do produto para defender o seu. E na real, não tem produto melhor ou pior. Tem o que encaixa para a necessidade de cada um. Então, talvez o principal ponto é para de pensar que o seu produto é o melhor e escuta de verdade, uma escuta ativa, real daquele cliente. O que ele precisa? Se você não tiver aquela oportunidade, se você tiver de fato um portfólio reduzido e não tiver como atender ele, não tenta convencer. Porque você vai gerar uma experiência negativa, vai frustrar e você está tratando da principal compra. Então, você quer frustrar a principal compra da vida de uma pessoa? Você não quer isso, né? Ninguém quer isso. Exato. Então, acho que falta talvez esse ponto, escutar mais antes de tentar convencer que o seu é o melhor. E você falou um ponto super legal, que é o que eu penso e o que me trouxe, inclusive, para essa marca, que é o que a gente chama de experiência do cliente. Né? A gente trabalha muito na contramão do mercado tradicional, pensando exatamente no cliente, pensando exatamente também, por exemplo, no terceiros, no proprietário também, não só no comprador, trazendo essa experiência. E aí, quando a gente escuta muito essa questão de lead, né, como conseguir alcançar o potencial cliente ideal para aquele produto, como a gente conseguir despertar nas pessoas, como desenvolver essa estratégia, né, que a gente vê muito essa questão do posicionamento. E aí eu vou te jogar uma reflexão. O cliente, ele te escolhe ou você escolhe o cliente? Tá bom. O bicho tá pegando aqui hoje. Tá, vou falar das duas coisas. O primeiro ponto, lead, assim, se você fizer as estratégias certas com uma agência de marketing ou você mesmo se dominar as ferramentas, conseguir criar a estratégia para atingir o público certo, você consegue público para qualquer produto que você imaginar. Desde um produto Minha Casa Minha Vida, falando do setor imobiliário, a um produto de altíssimo padrão. A gente está, por exemplo, agora fazendo campanha, vai iniciar, na verdade, um produto de 500 metros quadrados na Vila Nova Conceição de 27 a 40 milhões de reais. Com uma qualificação correta, você encontra essas pessoas. Mas aí o ponto é, depois que você encontra essas pessoas, né, como que você trata com ela? E eu acho que o momento da escolha, ela vem nesse caminho. Porque imagina que quando uma pessoa está procurando por um imóvel, ela, obviamente, não deixou você como exclusividade. Ela nem sabe quem você é. Ela não sabe quem é a Remax, ela conhece já. Mas ela não sabe quem a Mood é, por exemplo. É uma empresa muito nova. Mas ela não sabe quem é a Remax Vert, vai. Ela não sabe quem é a Remax Vert e não sabe quem é a Daniele da Remax Vert. Então, nesse primeiro momento, ela está disputando o mercado com todo mundo. Então, nesse momento, ela vai ir ali pelo seu criativo, que é o fato da segmentação correta. Você mostrar o criativo correto no canal correto para a pessoa certa. Nesse momento, ela fez uma escolha básica, que é a escolha de performance. Ela, esse criativo me atraiu, vou me cadastrar com essa pessoa. Ela não fez isso só com você. 5 minutos depois, ela olhou um outro criativo e cadastrou. 20 minutos depois, ela olhou um outro. Nesse dia que ela está disposta a sair se cadastrando, né, dando seus dados para as empresas, ela vai pelo menos cadastrar em 5 canais. Essas pessoas, essas 5 vão chamar ela. Vamos imaginar que todo mundo vai trabalhar direitinho, as 5 vão chamar ela. Ninguém vai, mundo real, o mundo ideal, né? Ninguém vai jogar o lead fora. Essas 5 vão chamar. Nesse momento, ela escolhe. E aí que tá o segredo, né? Como que você vai abordar essa pessoa? Quanto de confiança você vai passar para ela falar, beleza, eu me cadastrei em vários. Assim como você falou que o tempo é precioso, do cliente também.
Ele falou, me cadastrei em vários. A Daniele me passou uma confiança, então eu não vou ficar falando com todo mundo, eu vou focar com a Daniele. Aí ele te escolheu. E na hora que ele te escolhe, aí você tem que ser muito grande. Você tem que fazer de tudo para honrar essa oportunidade que ele te deu e fazer com que, de fato, ele não saia de você. Não quer dizer que ele não vá olhar outras coisas. Todo mundo olha. A gente, para comprar qualquer coisa, a gente compara. Então, Sim. natural para comprar um imóvel, ele vai comparar. Mas você tem a preferência e a atenção dele. Aí ele te escolheu. A partir desse momento, tá contigo. Aí é aquele ponto que eu falei antes, né? De não tentar enganar o cliente para fazer a sua venda. Você vai conseguir fazer com que ele continue com você sendo o máximo honesta, tendo o máximo de honestidade possível para ele falar, Daniele, beleza, eu confio. A gente vê isso na Mood diversas vezes. A pessoa fala, eu confiei em você, vou seguir com você, vou parar de falar com todo mundo. Então, agora tá contigo, hein? Inclusive, eles falam desse jeito, agora tá contigo, ó, tô confiando. Então, ele joga de volta. É muito clara a mensagem, eu te escolhi, agora Sim. vai. E aí é o ponto, assim, seja honesto o tempo inteiro. Quando o cliente te escolhe é quando você, de fato, vai conseguir fazer a venda. E talvez, mesmo que você não faça a venda, ele vai te levar para um outro cliente. Ele vai te indicar, ele vai comentar de você em outro lugar. Então, ele te escolhe sim. No primeiro momento, é uma estratégia bem feita, um criativo bem feito. Mas a partir do momento que você tem o contato, aí é a escolha do cliente. E você falou uma questão que eu peguei aqui, que é sobre eu levo para mim uma seguinte reflexão, que as pessoas, elas se conectam com pessoas, com histórias, então ela fideliza a partir desse momento que ela estabelece ali uma confiança, uma credibilidade, né, e se conectou. Então você falou uma coisa legal sobre abordagem. Então, para cada perfil de cliente, né, eu tenho um posicionamento, uma abordagem diferente. Então, você acredita que a forma que os nossos consultores, que os nossos agentes têm que estudar o perfil dos seus clientes para abordar da maneira correta? 100%. Tá. Do início de conversa com a pessoa, você já sabe se ela é uma pessoa visual, se ela é uma pessoa... Se ela for visual, por exemplo, ela vai entrar aqui e já vai fazer um comentário, vai falar do dia que estava lá fora, do sol. Você sabe que você pode ir para esse caminho. Vai apresentar o produto falando da área de lazer, da piscina, da posição do sol, coisas nesse sentido. Se a pessoa não faz nenhum comentário, não traz nenhuma informação extra da vida dela, você sabe que ela é uma pessoa objetiva. Você vai sobre dados, preço, região, metro quadrado. Você não vai contar muita história porque ela quer ali o fato, a analítica 100%. Então, sim, entender como que o cérebro humano funciona e o perfil de cada um é fundamental. E o nosso cérebro trabalha com gatilhos, né? Então, é legal você utilizar esses gatilhos para poder guiar a sua apresentação, guiar o seu relacionamento. Por exemplo, um dos gatilhos que a gente tem é a reciprocidade, que é o básico. Assim, quando você faz algum favor para a pessoa, qualquer um que seja, ela fica com aquela sensação de dívida. Então, você entregou uma informação que o mercado não traz para aquela pessoa. Ela ela tá falando de alguma coisa de preço e você já falou, mas isso aqui você consegue, se fizer um fluxo desse jeito, uma negociação que vai te dar mais 10% de desconto. Então, sem vender, voluntariamente você trouxe coisas a mais. A pessoa está vendo um produto, você sabe, está quase fechando. Aí é mais difícil fazer, mas a pessoa está vendo um produto e você sabe que tem outras opções ali e viu que ela está insegura. Fala, você está inseguro com esse? Deixa eu te apresentar 3 Sim. aqui na região, você vai ficar mais seguro e aí depois você toma uma decisão, não precisa tomar agora. Então, você está entregando coisas e ela se sente na dívida. Fala, poxa, a Dani está sendo super honesta aqui comigo, eu já dei o voto de confiança, ela me ajudou demais, então eu vou seguir com ela e eu vou ouvir o que ela tá me falando. Então, tem vários gatilhos, assim, que a gente pode ir despertando. Então, além de entender o perfil de cada um, pensar em como utilizar os gatilhos ao seu favor. Gatilho de ancoragem. Você viu que o preço é uma coisa muito difícil. Ancora um valor de metro quadrado que tenha naquele bairro para mostrar o quanto que é mais caro, para que a pessoa entenda que, de fato, ali ela tá vendo uma oportunidade, né? Então, a hora de mostrar cada informação, acho que tudo isso vai guiando ali a experiência do cliente. E quando você fala em preço, é uma prática do mercado tradicional o consultor fazer venda de metro quadrado ali, na primeira abordagem, né? Ele já entrega a informação do produto com o valor ali já pronto, né? Não ouviu ainda o cliente, etc.
que você critica? Porque eu sei que a gente tem que fazer uma crítica a esse tipo de abordagem. E aí a gente tem muito questionamento, por exemplo, ando muito, né, pelos lugares, os corretores falam assim, poxa, mas a pessoa quer preço, né? A pessoa quer preço. Se eu não falar preço, não desenvolve a conversa, não desenvolve o diálogo, não demonstra interesse. O que você pensa sobre isso? Tá, vamos lá. Pra mim, não tem regra. Mas quando a gente fala de preço, a pessoa vai comprar um produto de 2 milhões, ou de 2 milhões e 100, ou de 2 milhões e 200, falando do imóvel que ela vai morar, não me parece ser um fator realmente decisório. Óbvio, nós brasileiros, gostamos muito de desconto, do melhor preço, da sensação de oportunidade. Não necessariamente a oportunidade vai estar relacionada ao preço, né? Mas a gente gosta de sentir que está fazendo um bom negócio. Sim. Lá na Mood a gente não apresenta preço na primeira abordagem. Até porque a gente não sabe nada, igual você comentou. A gente não sabe nada do cliente. Por que eu já vou jogar a informação de preço? Normalmente a gente tem um script inicial que traz algumas informações daquele produto, sem entregar o produto inteiro, porque a gente não quer fechar a conversa, a gente só quer abrir ela. E deixa que algumas perguntas-chave venham na sequência. Preço é provavelmente uma das primeiras perguntas que o cliente vai fazer. Isso. Então, deixe isso aberto, porque é a chance de você não ser ignorado. Que isso acontece. Assim, as pessoas se cadastram em vários. De fato, ela vai escolher alguém. Então, um percentual de pessoas é ignorado. Se você já entregar tudo, talvez você vai correr mais risco de ser essa pessoa ignorada do que se você deixar uma informação na dúvida para ela te perguntar. Então, a gente não costuma trazer preço. Quando a gente traz, a gente sempre compara com região. Então, esse produto, ele custa 15 mil metros quadrados, a região pratica 17. E aí, se ele tá dentro do seu perfil, é o que você está procurando, aí escuta. O pessoal vai falar, eu queria 12. Eu vai falar, não, eu tava entre 15 e 20. Perfeito, aí você já segue a apresentação personalizada de acordo com o que ele quer, né? E já é um bom insight, uma boa estratégia, porque às vezes o cliente ele vai insistir nessa questão do valor. Quando você vem com essa questão da região, do valor do metro quadrado, já é uma saída do cliente entender que ele também não foi ignorado, Sim. que teve ali uma informação para ele, mas também que você não vai entregar o valor real do projeto daquele produto. Então, gente, anotem as dicas, né? Eu acho que tem muita coisa aí que vai dar para anotar. E, de novo, Renan, você acredita nessa questão, nesse movimento do mercado, dos influencers, né, do mercado imobiliário? Porque tem de monte, né? A gente, às vezes, eu brinco e eu sou muito crítica, porque eu gosto de trazer pessoas, por exemplo, que vivem do mercado, que entendem as dores do mercado. E a gente sabe que tem muita gente por aí pegando essa onda, né, do digital e etc., trazendo muito conteúdo, viralizando até. E quando você vai ver, não são profissionais do mercado, mas são pessoas que acabam atraindo muito público, até proprietários, clientes finais, com interesses potenciais, enfim. O que você pensa desse mundo? Porque hoje está uma galera pensando nisso, em número de seguidores. Pro posicionamento da marca e do profissional, essa questão é importante? Número de seguidores, ele é importante para a marca, você pensando em alcance, né? Que nem Remax Vert, poxa, é uma marca que já está atrelada a 2 marcas de sucesso e você, com certeza, vai querer que tenha bastante seguidor para potencializar o seu alcance. Acho que isso serve também no ponto de credibilidade. A pessoa te conheceu, vai olhar ali, vai ver, Dani, pô, já tá grande, legal. Mas não isso como um fator decisivo e fundamental para você ter um resultado. Acho que de fato, tem muita gente que tem números, mas tem zero conhecimento. E aí tá um perigo. Aí tá um perigo absurdo, porque a gente, de novo, falando da principal compra da pessoa. E você vai atrelar isso a alguém que não tem conhecimento nem de mercado e talvez nem de experiência mesmo de como lidar com essa relação. A compra de um imóvel, ela é uma compra muito complexa. Assim, o processo de encontrar o imóvel, isso parte de uma experiência do corretor, da empresa, de dar consultoria, mas o pós dela também é um pós que demanda coisa. Ele demanda atenção, trabalho, esforço. Você vai tem a parte burocrática, boleto, documentação, aprovação, entrega, acompanhamento de obra. Então, se você não tiver nenhum conhecimento disso e for só por um influencer, alguém que está te guiando, a chance de você ter dor de cabeça é muito grande. Então, sim, é importante procurar quem estudou para isso, quem de fato se dedica para fazer as coisas certas, né? Tudo na vida a gente tem que estudar, né? Não adianta, é bonitinho. Talvez você fazer um viral não seja tão complexo, dependendo
das bases que você pega ali para poder criar, mas... Viral. Traduz. Não, viral é um conteúdo que se espalha rápido, que as pessoas consomem e ele, de repente, tá lá com 500 mil views e aí o seu perfil tá bombando, só que não significa que você tem aquele conhecimento. Sim. Talvez você tenha conhecimento para marketing, para divulgar. Parceria com influencer eu acho que pode ser muito positiva para posicionamento de marca, desde que você tenha um cuidado gigantesco em ver quem você está selecionando para representar a sua marca para um alcance, né? Mas, sei lá, você tem uma marca um perfil que é voltado para altíssimo padrão. Se você tiver um influencer, um atleta de tênis, de golfe, talvez essa pessoa possa te representar desde que os valores e princípios estejam bem alinhados. Eu não vejo isso como negativo, mas tem que ser feito com muito cuidado. Não, com certeza, né? Porque a gente às vezes se depara com algumas coisinhas aí no mercado que você fala, meu Deus do céu, essa pessoa não representa isso, e aí vira aquela confusão. Outra coisa que eu acho que eu queria que você falasse pra gente é o seguinte, a questão das estratégias, né? Às vezes a gente eu escuto muito isso em vários lugares no Secov, enfim, as empresas que a gente tem aí participação e parceria sobre as dores ao encontrar profissionais de marketing da área que realmente sejam profissionais capacitados. E aí eu descobri que existe vários tipos de profissionais. O cara que sabe mais sobre social media, é assim que fala, né? Não tô falando errado, não. Perfeito. E a parte de Google, AdWords, etc. Então, às vezes, eu aprendi que tem um cara muito bom numa coisa e o cara muito bom no outra. Porque, às vezes, o cara que fala que ele é bom em tudo vai travar, não vai dar muito certo. Como que é no mundo do marketing isso? Existem esses profissionais mais estratégicos para isso, melhor para aquilo? Ou existe o cara que é bom nos dois? Porque eu brinco que eu falo que no direito... O cara que, gente, com todo respeito a todos os advogados, inclusive, né, a minha categoria, que fala que ele faz tudo, me dá um frio na barriga. Porque eu falo, ai meu Deus, que ele não vai conseguir ser especialista em todas as áreas do direito. E aí eu reporto isso à questão do marketing. Como que é isso? Eu perdi muito dinheiro com isso também, viu, Renan? Fui muito enganada já. A gente escuta muito isso na agência, Dani. Acho que é uma das coisas mais naturais, assim. Se for, principalmente depois da pandemia, muita gente ficou sem emprego e atuar com tráfego pago ou com marketing digital pareceu ser uma coisa muito fácil. Então, muita gente entrou, virou o que é o clássico urgência, né? Agência de uma pessoa só, e começou a atender pessoas. Porque, assim, esses cursos curtos, sabe? Aprenda tráfego digital na prática em 5 horas. As pessoas vão lá, tiram o certificado e começam a fazer. A chance disso dar certo, ela é muito baixa. Porque a atuação, falando especificamente do tráfego pago, né? Que é você investir seu dinheiro para geração de lead ou de conversão, enfim, com qualquer que seja o seu objetivo. Ela ela é multissetorial, ela depende de você ter uma pessoa de criação boa, um profissional de mídia bom que vai saber segmentar, um redator bom. Ela normalmente integra pelo menos esses 3 perfis. E tem um acompanhamento muito próximo com análise de dados para você poder ir drivando ali para onde que você vai. Então, assim, no nosso segmento tem muita gente, assim como no seu, que se vende fazendo tudo, ou que se vende, até que não é fazendo tudo. Tem gente que se vende fazendo uma coisa só, mas que não tem aquele know-how, aquele conhecimento. E a gente fala muito que a responsabilidade ela é gigante. Imagina que tem empresas muito grandes, por exemplo, a gente atende Nivea e Eurofarma lá na agência. Poxa, essas são empresas muito grandes que o financeiro delas é totalmente estruturado. Mas a gente atende empresas que é de 2, 3 pessoas só, e o investimento delas é aquilo. Ela tá falando, tô apostando em você. É eu. Então, e aí a responsabilidade ela é gigante. Você fala, poxa, a pessoa confiou em mim, eu tenho aqui R$1.000 de verba dela, R$2.000 de verba, e isso tem que retornar 10 mil de resultado, não tem outra história. Então, na hora de escolher uma agência, escolher um profissional, presta muita atenção, olha o que ele já fez, pergunta sobre dados, faz pergunta técnica. Você já atua no meu segmento? Que caminho você segue? Uma coisa que a gente faz lá na agência, a gente sempre está junto com o time de vendas. Independe de qual perfil seja. A gente vai atender, quando a gente atendia a construtora e incorporadora, a gente tem que estar junto com o time de corretor. A gente atende empresa, por exemplo, de serralheria, que é uma marca Prime Gatai. A gente tem que estar junto com o time de venda deles para alinhar. Falar, tô te gerando lead. Esse lead tá bom?
Ah, esse lead tá bom. Esse lead, não, tá ruim, ó. Ó, Renan, vocês mandaram um lead aqui pra gente que tá horrível. Não tem nada a ver com o perfil. Vamos afinar isso. Quando o pessoal separa, é uma briga. Porque aí, eu vou pegar o segmento que a gente tá falando imobiliário, que é o mais clássico. Fala, a agência tá me jogando lead ruim, lead frio. É o corretor falando da agência. A agência falando do corretor. O time de venda tá muito fraco, não sabe vender, não tá atendendo rápido, tá demorando. Isso nunca vai funcionar. Você só vai achar culpado. Resultado você não vai achar. Então, uma estratégia que eu falo e uma dica que eu dou é junta. Põe todo mundo na mesma mesa sempre. Pega o corretor com o gestor de tráfego pago, com quem é da gestão da empresa. Fala, vamos bater papo aqui, vamos olhar. Ó. Isso não tá dando certo. Aí a agência vai falar, mas como tá o atendimento? Abre na hora. Tá assim, olha aqui, ó, como que tá. Aí coloca do outro lado como o corretor fala, mas e o lead tá fraco? Aí deixa a agência mostrar qual a qualificação. Peguei um lead, quase todo mundo hoje tá no LinkedIn. Então dá uma stalkeada lá, vê essa pessoa. Deixa eu pensar, o meu tá atualizado. Aquela, deixa eu pensar. Deve tem que estar Remax. Mas ele tá lá, então olha, qual que é a profissão dessa pessoa? Já dá pra você saber se tá no perfil ou se não tá com uma análise rápida, né? Dá pra googar lá e entender a pessoa. Então junta todo mundo na hora de bater um papo, na hora de olhar as estratégias e analisa muito frequente. Não espera um mês pra olhar o resultado. Faz semanal. Quando tiver redondinho, aí você espalha. Mas até você ter o lead certo, a segmentação certa, as coisas acontecendo certo, semanal. Lá na agência a gente não tem o caminho do ouro. Eu não vou pegar um cliente novo, na primeira segmentação que eu fizer, ela vai bombar. Muito difícil isso acontecer. Acontece não é na sorte, né, que a gente sempre cria na base do que a gente acha que vai dar certo, mas normalmente você vai aprimorando. Isso você só vai fazer se estiver junto. Então, junta todo mundo, faz o acompanhamento bem próximo. E se você perceber que tá errado, que aquela agência não tá entregando o que você precisa, troca rápido. Não fica esperando, porque é o seu dinheiro que você tá colocando lá. E o ano tem só 12 meses. Exato. Então... Eu aprendi na dor, tá, gente? Eu aprendi na dor. A gente perdeu muito dinheiro exatamente por não entender. Então, também eu acho que fica uma dica. Você não precisa ser o especialista, lógico que você não vai ser, existe uma formação, existe estudo, existe uma série de coisas, mas eu acho que eu procurei entender desse mundo depois que eu comecei a perder muito. Aí eu fui falar, putz, o que é isso, o que é aquilo? Aí eu comecei a dar trabalho pra agência, porque até então, tudo que a agência fazia era amém, tá tudo certo. E aí, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ter parceiros, amigos, perguntar, eu comecei a dar trabalho pra agência. Então, isso que você falou de chamar os caras, de mostrar, né? Porque você tem que mostrar. Falar, olha, eu falei, eu tenho esse script de abordagem, a pessoa respondeu isso, não teve interação e etc. Aí você já começa a demonstrar que você tá fazendo sua parte e você também precisa aí da reciprocidade do outro lado. Sim. Porque é como você falou, você tem clientes altos, né, que investem muito e tem clientes que é aquilo. O cara tá minimamente possível, mas ele precisa também de um resultado. Fico triste porque eu não posso ser cliente dele, mas tudo bem. Dores à parte. E, Renan, outra coisa que eu queria te perguntar. Site hoje, né? A gente fala muito sobre a questão de redes sociais, Instagram e etc e tal. Como que funciona esse mundo ainda do site, das palavrinhas-chave, essa sopa de letrinhas todas que vocês têm, custo por lead, sei lá o quê, isso não sei. Como que funciona? Qual a melhor estratégia hoje no mundo que a gente vive, já levando em consideração a sua pós-graduação em reinvenção digital? O que você pensa a respeito disso? Porque eu vejo, às vezes, pessoas nem trabalhando no site. Boa. Vai depender do que você quer. Se você quer ter uma marca, ser reconhecida, que as pessoas te acessem, te conheçam, ou que você tenha pelo menos uma base institucional para falar, ó, eu sou essa empresa aqui, vai dar uma olhada no meu material, o site é aquele ponto de credibilidade. Se você não quer atuar, não se preocupa isso enquanto marca, beleza, você não precisa se preocupar com o site, foca só na sua rede social. Mas a gente falando de empresa é muito importante. E aí, no processo de empresa, também tem várias estratégias. As palavras-chave, né, o SEO, ele vai servir para ir te ranqueando no orgânico. Orgânico é quando você não pagou ali aquele anúncio, né? Então, pelo menos isso eu sei. Boa, isso aí. Tá lá, quero que a pessoa, quando procurar, sei lá, imóveis comerciais na Barra Funda, você esteja ali entre os primeiros. Agora o Google não é mais página, né? Ele é um scroll infinito. Então, você fala, quero estar pelo menos na primeira rolagem. Tá. Então, é importante, sim, você pensar no seu site, produzir conteúdo.
assim como a gente está fazendo agora, podcast, que é um conteúdo audiovisual incrível, você pode usar o blog também dentro do seu site como educacional, porque ele vai reforçar. Então, você pode colocar coisas que o seu cliente quer, de novo, colocando ele na frente de tudo. Então, o que o meu cliente tem dúvida? Ele tem dúvida sobre o que é melhor, consórcio ou financiamento? Pode ser uma dúvida dele. Ele tem dúvida se o ponto comercial é melhor que ele esteja na Barra Funda, na Lapa ou na Avenida Paulista. Ele tem dúvida sobre áreas de lazer ou melhores escolas em tal bairro. Então, poxa, são conteúdos relevantes para ele? Coloca, porque isso vai ajudando a te ranquear e colocando a sua marca de fato como uma relevante e referência no mercado. Então, cuida do site, sim. Tem empresa, a Mood, por exemplo, ela é uma PropTech. Então, para a gente, o site ela é uma vitrine importantíssima. A gente tem um pipeline nosso que, em um ano, ela já tem que estar posicionada de fato no mercado para disputar e pegando market share e disputando com plataformas, com Quinto Andar, com Loft, com Viva Real. Então, para a gente é muito importante. Mas tem empresas que o site não é a vitrine, não é onde vai vender. Mas ainda que não seja onde vai vender, ela precisa ser um ponto que a pessoa, na hora de comprar, vai procurar, vai falar, eu vi aqui a empresa, não, eles são estruturados, tem a história deles é bonita, tem a fotinha do escritório, tem as informações de uma forma clara. O básico de site, funcionar bem no computador, mas principalmente no celular, porque é onde as pessoas consomem. Então, cuida disso. Se você quer ter uma marca, cuida do seu site, não precisa investir rios de dinheiro. É até contraditório que eu tenho agência de publicidade, né? Mas às vezes você não precisa, assim, se você quer fazer uma coisa inicial, menor, você já tem plataformas que te ajudam com isso. Então, começa de acordo com o nível que você tá, vai dando os passos de acordo com o nível que você tá, mas cuida da sua marca, porque é importantíssimo para você chegar em lugares maiores, né? E agora, pensando no profissional, né, intermediador do agente, do consultor. Por exemplo, dentro da nossa empresa, agora a gente está nessa fase de transição e etc. A gente vai ter aí o nosso site e os profissionais, eles têm dentro do nosso site uma página voltada com a carinha deles, mostrando quem são, né, qual o nicho de atuação deles. Você acha que hoje isso é super importante? O cliente, como a gente falou de conexão, de olhar, se identificar, ele olhar dentro do meu site quem são as pessoas que estão comigo? Total. Tá. E não só para o seu cliente, mas principalmente para o seu time. Tá. O seu primeiro cliente é o seu colaborador. Sim. Isso é a base, assim. Então, a primeira pessoa que você tem que vender, que tem que acreditar em você, é quem trabalha junto com você. E aí você precisa, por outro lado, investir muito nessas pessoas, em preparação, formação, apoio no que ela precisar. É natural, as pessoas quando vão começar ainda não ter uma performance muito grande. Então, dá aquela estrutura, dá o seu apoio. Você tem 17 anos de mercado, senta junto, troca, mostra, guia. E aí essa pessoa vai cada vez mais confiando em você e fazendo parte daqueles resultados daquela história. Ter no site, para mim, é um ponto que a pessoa vai se sentir reconhecida. Ela fala, poxa, eu tô lá, ó, que legal, a empresa se destacou, fez uma foto bonita minha, tem lá um resuminho meu, que bacana. E sim, em segundo momento, ela dá a confiança para o consumidor. E se ele procurar lá, ver a pessoa, ó, eu tô falando com a pessoa que tá no site, que legal, pô, isso traz uma grandeza, assim. A gente lá na empresa, por exemplo, faz automação segmentada por vendedor. E a automação em todas elas vai, a foto que vai no e-mail, a assinatura de e-mail é a mesma foto que está no WhatsApp, que é a mesma foto que ele vai ver em todas as comunicações personalizadas daquela pessoa. Então, engrandecer a pessoa, o vendedor, que faz parte do seu time, é reforçar a sua marca e também reforçar a credibilidade para o cliente. Sensacional. Renan, agora a gente gosta de colocar o dedo na ferida mesmo. E de criticar mesmo o mercado tradicional. Tá. Então, acho que você tem o mesmo olhar que eu. Eu acho que a gente tem que mudar esse mercado, muita coisa. A gente vem trabalhando isso fortemente no Secov, nas instituições. Eu venho falando isso incansavelmente. Para você, como profissional, né, dos dois segmentos, tanto publicidade e propaganda, quanto na intermediação pela Mood, qual que é a coisa mais horrível, a dor mais forte do mercado tradicional, que você olha para aquilo e fala assim, pelo amor de Deus, isso tem que mudar. Que eu acho que tem várias, mas tem que ser muita coisa. Muita coisa. A principal, que você olha e fala assim, meu Deus do céu, chega disso. Eu acho que o principal, por uma palavra, para mim, é desonestidade. E eu vou explicar. Assim,
até para um ponto, quando a gente abriu lá a empresa, o nosso time de vendas, nenhum era corretor. Aí então você tem preconceito e fala que todo corretor é ruim? Não, eu não acho isso. Mas a gente preferiu, para criar o nosso modelo, pegar pessoas que são da linha comercial e capacitar elas para fazer a venda de imóvel para não ter nenhum vício. Porque, de fato, tem corretor muito bom, honesto, que sabe o que está fazendo e que vai, de fato, ouvir o cliente. Mas o que a gente via muito, e ainda vê, é que o corretor ele não é honesto com o cliente. Ele não é honesto com aquilo que ele está fazendo. Às vezes não é honesto nem com a empresa que ele trabalha. Então, infelizmente. Então, assim, para mim, esse é um problema absurdo, porque o fato que eu comentei antes, a pessoa ficar tentando te convencer de que aquilo é melhor, sabendo que não é, para mim isso é, sei lá, parte de um princípio que não faz nenhum sentido para o que a gente faz lá dentro, assim. Acho que para nenhum mercado deveria fazer. Você convencer a pessoa de contratar você para uma coisa que você sabe que não é boa. Na agência mesmo, a gente deixa de atender cliente porque fala, calma, você não precisa investir nisso. Sim. O cara vem, eu tenho tudo, eu tenho não isso é para aqui de você, dinheiro. né? Fala, calma, esse dinheiro, se você aplicar nesse outro lugar, vai funcionar melhor nesse momento. Faz esse caminho. Ainda você não precisa. Anda assim, ensina caminhos, vai lá. E aí vai dar certo. Então eu acho que e eu vejo assim, Dani, botando o dedo na ferida, ou falando botando o dedo na ferida. Eu vejo que a culpa não é só do corretor. E não é só da incorporadora, da imobiliária. Acho que ela é um conjunto. Eu vejo que as construtoras, incorporadoras, imobiliárias, elas estão preocupadas em volume de lead. Então, a gente, quando atendia esse segmento, as pessoas falavam quantos leads ela queria, não quantas visitas ou vendas ela queria. Ela falava, eu quero ter 300 leads por semana. E era isso. Só que número não diz tanta coisa. Exato. Então, a preocupação dela era jogar um monte de lead para os corretores, para pressionar esses corretores. Você recebeu 300 leads na semana e não fez nada. Quantas visitas você fez? E, por outro lado, o corretor, ele é pressionado a ter resultado com o lead que vem em volume. Uhum. E aí o foco dele vai ficar, eu tenho que empurrar para todo mundo, eu tenho Exato. que ligar, eu tenho que ser chato, eu tenho que ser insistente para conseguir fazer com que as visitas aconteçam. Quando eu for cobrado, eu consiga alguma coisa. Então eu vejo que assim, o ecossistema não faz sentido para mim. O que a gente fala lá na agência, não cobra em nenhum segmento. Não cobra a gente por lead. Vamos por resultado. Porque eu consigo, com uma segmentação na ação do tráfego pago, a gente consegue gerar um lead em volume, pagando R$2 por ele, ou eu posso gerar um lead extremamente qualificado para o que você quer vender, pagando R$100 por ele. Se você me cobrar volume, eu preciso gerar o barato. O barato normalmente é o pior. E aí você está gerando um volume de leads ruins para o seu corretor, para depois cobrar o resultado dele. Então, o ecossistema ele não faz muito sentido para mim como um todo. E essa lógica ela acontece em praticamente todas as empresas desse segmento. Então, te joga volume. Quando não faz pior? Quando não é lista fria, né? Manda ali uma base de 5 mil para ficarem ligando. Já caí nesse golpe, gente. Não façam isso. Não comprem lista. Já caí nesse golpe. Então, aí eu acho que como a lógica ela é errada, como ela começa, a base de cobrança começa errada, a experiência como um todo vai sendo ruim. E olha que nisso que a gente falou, em nenhum momento a gente falou do cliente. Exato. Tipo, nessa esteira. Então, inverte. Coloca ele ali na frente de tudo. A gente fala de cultura CRM, não é o software. Cultura CRM é você colocar o cliente no centro e, a partir daí, você desenhar o que vai ser feito. Então, quem é o cliente? São pessoas de médio e alto padrão que querem comprar nessa região aqui. Beleza, esse é o cliente. O que esse cara quer? Ele quer otimizar o tempo dele, ele quer ter uma negociação clara, ele quer transparência. Então, aí você começa, a partir daí, desenhar a sua estratégia de comunicação para poder seguir e fazer as coisas darem certo. E isso não acontece no segmento. O segmento, ele parte por volume e venda. Construtora, incorporadora, imobiliária, quando elas têm volume, tem 50 corretores vendendo. Ela não está nem aí se desses 50, 48 não vão vender. Se 2 venderem e darem o resultado, para ela vai estar bom. Sim. E aí é muito ruim, né? A corretora, em média, no Brasil, faz 2 vendas no ano. Olha que péssimo esse resultado, gente. Ruim. Como vive? Então, aí que tá, né? Porque é um mercado que envolve muito dinheiro. Sim. O volume de dinheiro, às vezes, ele faz uma venda muito boa,
beleza, consegue Garantiu um valor, ali um tempo, garantiu um entrou na semestre. zona de conforto. Exato. E só que assim, pô, você colocar a pessoa para trabalhar 12 meses para ela ter 2 resultados, então você não, com certeza você não tá qualificando direito. Você pode não estar qualificando a pessoa, não tá qualificando o cliente que você quer gerar, o produto que você vai vender, mas não faz sentido uma estratégia dessa. E é o dado do Brasil, é como a gente trabalha hoje esse mercado que é tão valorizado em outros lugares, né? A gente tem que mudar muito, né? Precisa muito. A gente precisa mudar muito, a gente precisa correr, tem que agir na contramão desse mercado o tempo inteiro. Acho que a gente precisa se unir, pegar grandes referências aí, porque é um mercado inspirador, né? A gente fala que é um mercado que traz resultados, que, gente, muda a vida de muita gente, mas as pessoas precisam agir diferente, os donos das empresas precisam ter um mindset diferente, a gente precisa aprender. E, né, eu queria falar o seguinte, existe a possibilidade das pessoas, dessas empresas que estão começando agora, né, uma imobiliária que está começando agora, enfim, tem pouco valor de verba de marketing, deposita a confiança numa empresa, né, a gente falou disso. Existe nesse meio de leões aí, que está todo mundo colocando caminhão de dinheiro aí nas redes sociais e tudo mais, com uma segmentação correta, mesmo com uma verba significativamente menor que os concorrentes, existe essa possibilidade dessa pessoa ainda conseguir algum resultado? Sim, com certeza existe. Uma estratégia boa quando você tem pouca verba é não pulverizar, não dividir muito a sua verba em várias campanhas. Que é natural as pessoas indicarem, não foque em um produto, faz um monte de campanha e vê qual performa melhor. Só que se você tem pouca verba, vamos supor que você tenha R$1.000 para investir naquele mês, R$2.000 para investir no mês, vamos deixar 1.000. Tem R$1.000 para investir no mês. Aí você quer testar campanhas, então você vai pegar um produto X, um Y e um Z. Dividir ele, deu 333 para cada um. Isso dividido no mês, você está colocando um pouquinho mais do que R$10 por dia por campanha. É pouquíssimo. Se você estiver falando de um lead que você quer ter ele qualificado, vamos colocar um lead de médio alto padrão, que você deveria estar pagando R$60 para gerar um lead qualificado. Você tá com R$10 por dia. Você não vai ter resultado nenhum, dividiu toda a sua verba e você poderia ter resultado, porque se tivesse colocado os 1.000 em um produto só, ele ia performar. Você dividiu isso daí, pulverizou, não teve resultado nenhum, vai gerar um ou outro lead, pouca oportunidade de resultado e com isso você jogou dinheiro fora e não vai conseguir converter. Então, a dica é, para quem tem pouca verba, foca em um produto só. Pega um produto que você sabe que ele é isca, que ele é interessante. Não necessariamente você vai vender esse produto, mas ele é um produto que você pode direcionar. Tá num lugar legal, tem um preço bacana, o nome dele vende. Pega esse produto como isca. Ele vai te fazer gerar leads e aí você trabalha esses leads depois para esse ou para outros produtos. Mas não divide muito a sua verba. Deixa lá focadinha. Aí beleza, teve um resultado? Perfeito. Aí começa a separar seu faturamento, um percentual exclusivo para marketing. E aí você vai conseguindo aumentar. Então, vou dar um número. Na Mood a gente não faz campanha, mas isso não é regra, tá? A gente não faz campanha com menos do que R$5.000 por produto. Porque a gente entendeu o nosso custo lead e a gente sabe o quanto que a gente quer de potencial de venda por produto anunciado. Quanto você paga no lead? Tá entre R$60 e R$80, o médio alto padrão. E aí quando a gente cai... Quando eu falo médio alto, eu tô falando de 1,5 para cima. Tá. Não é essa que a gente tem como base lá. Quando você vai falar de produtos de 500, 600, 700 mil, aí você tem que pagar em torno de R$20 a R$40 o lead. Tá. Essa é uma base natural para você gerar de fato lead qualificado. Que eu não quero entregar para o meu time de venda alguém que eles... Aquela mensagem clássica, nem me cadastrei, não sei o que é isso. Exatamente. Então, o que você está falando? Nossa, esse valor eu estava procurando, sei lá, em que local. Exato. Não é nem o nicho de atuação que não você tem tá. nada a ver. Isso vai acontecer sempre que você não qualificar. Sempre que você criar segmentação para gerar lead barato, você vai ter essa experiência. Então, se você está tendo essa experiência, é porque a segmentação não está direito. E aí você pode até estar pagando caro. Você pode segmentar errado e pagar caro por um lead. Mas normalmente você está pagando barato. Para ter esse lead totalmente fora da curva, normalmente você segmentou bem pouco para gerar volume, que é aquele cenário que não vale a pena fazer. Gente, anotaram todas as dicas, porque isso aqui vocês não vão ter em lugar nenhum.
né? Eu queria dizer que a gente tá chegando no nosso final já. Se desse, a gente ficava aqui 1, 2, 3 horas falando sobre isso, porque eu sou apaixonada por esse tema, apesar de não entender ele. Agora que eu tô começando a me familiarizar, né? Depois da gente perder muito, aí a gente vai começando a se inteirar. Eu queria agradecer a sua disponibilidade mais uma vez. Queria que você deixasse os contatos da Mood, Instagram, da agência, o pessoal para seguir você, acompanhar seu trabalho, né? A gente, sempre que puder, a gente vai trazer, assim, esses insights, porque eu acho que é a dor geral. Tem muita gente perdida, tem muita gente jogando dinheiro fora. Não façam isso, procurem os bons profissionais. A gente fala já da nossa experiência negativa para ninguém passar por isso, né? Então, mais uma vez, Renan, muito obrigada pela sua disponibilidade e, assim, gratidão por tudo que você tem feito aí pela Vert, agora Remax Vert, né? Por mim, tem me ajudado muito, gente. E é isso aí. De coração, queria que você desse as suas palavras finais. E, mais uma vez, obrigada. Boa. Imagina, Dani, eu que agradeço. De verdade, assim, foi um baita prazer. Você pode me acionar sempre. Acho que a gente... né, mais do que ensinar, a gente aprende sempre que troca. Então, o caminho é esse. Você tem muito mais tempo de mercado do que eu. Então, eu tenho de agência de marketing, mas de mercado imobiliário muito novo. Então, a gente troca sempre, aprende com isso. E acho que o principal ponto que talvez a gente pode falar é que o que a gente está falando aqui não é para falar mal do mercado tradicional ou para... É mais uma provocação, assim. Isso. Todo mundo pode ser melhor. O mundo está mudando o tempo inteiro. Se você não for flexível, não estiver adaptado à mudança, você vai morrer, independente do segmento que você esteja. Então, né, a minha pós-graduação em reinvenção digital é para isso. Assim, eu preciso me mutar e me transformar o tempo todo. A agência de publicidade, quando eu me formei, não existia rede social. Então, nossa, poxa, é verdade. o que a gente está falando? Se eu não acompanhar... Então, não faz sentido o mercado ele falar é assim que se vende imóvel, eu não vou mudar o meu jeito. Quem pensar desse jeito vai morrer. Então, é de fato uma provocação. Faz diferente. Olha o que está acontecendo. Coloca o cliente na frente de tudo. Pensa na experiência dele. Usa a tecnologia, sim. Usa inteligência artificial. Inteligência artificial com muito cuidado. Porque a IA está virando humanizada e o humano está virando robotizado. Então, presta atenção nisso. Usa ela ao seu favor, mas continua sendo humano, né? Continua a comunicação é importante. Então, o ponto é esse, assim. Pega esses insights que a gente está trazendo, essa troca, como uma provocação mesmo, para ser melhor e fazer acontecer. Deixando contato, a agência, os domínios são diferentes, tá? sgz.ag e a plataforma ela é moodi.vc. É isso aí. Gente, obrigada pela audiência de vocês e vamos aí já se programar para os próximos. Mais uma vez, muito obrigada. Fechou.